Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à sua dose de dopamina diária e você já prepare o seu coração. Pegue seu caderno, sua Bíblia, a caneta aí na mão para você anotar aquilo que Deus falar contigo, porque aqui é o lugar onde o Senhor nos traz instrução, direcionamento, palavra de amor e até de correção, para que a gente possa se posicionar como verdadeiras conquistadoras. E hoje não será diferente. O Senhor quer nos instruir, Ele quer nos ajudar a enxergar a maneira como Ele trabalha. Para que a gente não tenha aqueles pensamentos ou sentimentos de que uma pessoa é mais abençoada do que outra, ou que Deus tem filhos preferidos. Você já se sentiu assim? Seja verdadeira. Já teve a sensação de que alguém ali parece que está melhor do que você e você não consegue entender e acaba se sentindo mal por isso? Porque você gostaria de estar bem como aquela pessoa, ou gostaria de ser abençoada como aquela pessoa está sendo abençoada. E aí a gente começa a se incomodar e até a se paralisar. E é justamente neste lugar que o inimigo usa como arma contra nós, para fazer a gente se afastar de Deus e até duvidar se nós realmente somos amados ou não por Ele. Mas hoje o Senhor quer te curar desse sentimento. Ele quer te fazer entender realmente como Ele trabalha, como Ele quer que você se posicione e até que você abra a sua visão para entender se a maneira como você está correspondendo é a maneira correta. E para isso eu quero dividir com você uma instrução que nós vamos extrair de uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 minas. Você já ouviu falar dela? A gente encontra essa parábola lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 11. E eu quero ler alguns trechos dessa parábola, trazendo para você a instrução que o Senhor colocou no meu coração. Porque enquanto eu lia, o Senhor falou muito forte para mim, coisas que eu precisava aprender, para me posicionar de maneira diferente, de fato ser uma verdadeira conquistadora e também para compartilhar com você que está aqui me assistindo, acompanhando, para que você também seja uma conquistadora. E, inclusive, se você ainda não é inscrita, já se inscreva, para que você continue acompanhando esses estudos, para que você não perca essa jornada de dopaminas que nós temos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e também que você seja canal de Deus compartilhando com outras pessoas. Porque quanto mais pessoas entenderem a palavra de Deus, mais elas serão transformadas e saberão se posicionar realmente como conquistadoras. Então, posso contar com você? Então já faz tudo isso, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe também. Isso vai ser muito importante para a gente impulsionar e mais pessoas sejam transformadas. Então vamos começar lendo a partir do verso 12, que Jesus diz assim no início dessa parábola. Um homem nobre foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse a ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Olha que interessante. Vemos aqui que no início dessa parábola, a instrução era muito clara. 10 servos ficariam responsáveis por 10 minas. Cada um deles recebeu 10 minas. Ou seja, a maneira como foi dividida ali a responsabilidade foi de peso igual. Foi de igual forma. E aqui nós vemos que ainda, além do Senhor entregar a cada um as 10 minas, ainda passa uma instrução. E a instrução é muito clara. Façam render o meu dinheiro até que eu volte. Mas aqui ele não fala o quanto tinha que render. Ele só pede para que eles administrem a ponto de fazer render, ou seja, de ter algum benefício, algum ganho em cima do que ele estava entregando para cada um. Ou seja, teria que trabalhar e fazer com que isso se multiplicasse. Só que é interessante que no momento em que esse senhor volta e fala com os seus servos que ele tinha deixado essa instrução, ele começa a receber os relatórios, né? Cada um ali vai, se apresenta e conta a ele o que fez com as minas que receberam. O primeiro diz assim: Senhor, a tua mina rendeu 10. Ou seja, das 10 minas que o Senhor me deu, eu consegui fazer dobrar. Então, cada um aqui, multiplicou para mais uma mina. Então, eu tenho aqui 20 minas para te entregar.
E aqui nós podemos ver que o Senhor fica tão feliz e orienta ele. Olha, você que foi fiel no pouco, eu vou te colocar para render, para administrar e para governar sobre 10 cidades. Então, aquilo que ele multiplicou ficou para ele. Aí vem um outro servo, e o outro servo diz assim: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Ou seja, rendeu diferente? Rendeu. Mas da mesma forma que o outro havia sido elogiado, havia sido abençoado, ele também abençoou esse que rendeu 5. Porque o Senhor ele não falou quanto tinha que render, ele só pediu para que rendesse. E ele foi abençoado também. Aquilo que ele rendeu, aquilo que ele multiplicou, ficou para ele. Então ele governaria sobre as 5 minas, as 5 cidades ali que ele estava falando. Porém, quando passa ali todo esse processo, vem um dos servos. E esse servo, ele se apresenta ao Senhor dizendo assim: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Ou seja, ele escondeu. Ele guardou, mas sabe por quê? Ele guardou porque ele era ruim? Ele guardou porque ele não queria cuidar? Não. Mas olha só o que ele diz no verso 20. Perdão, no 21. Eu tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. Então, pelo Senhor ser um Senhor severo, né, firme, então eu preferi me precaver, me prevenir e preferi guardar, para não perder. Porque ele não usou o que tinha com medo de perder o que tinha. Porém, você acha que essa atitude foi agradável ao Senhor? Não. Olha só o que o Senhor responde a esse servo. No verso 22 ele fala: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Ou seja, o próprio argumento dele se tornaria a sua própria sentença. E sabe por quê? Ele diz: Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que eu não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. Se você sabe que eu multiplico as coisas que eu não tenho, que eu faço aquilo que nem existe acontecer, por que você então não fez render o meu dinheiro? Por que você não fez a sua parte? E aí, para piorar ainda a situação, lembra que eu falei que ele preferiu guardar porque ele estava com medo de perder? Aí vem o verso 24. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Preste atenção. Ele tinha medo de perder. E no final ele perdeu tudo. No final, aquilo que ele guardou não ficou para ele. Foi tirado dele. E foi entregue para aquele que multiplicou e multiplicou mais. E sabe por que ele não entregou para os 5, lá que tinha multiplicado 5? Porque vem a orientação no 25. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. E aí ele responde: Eu lhes digo que a quem tem, mais lhe será dado. Mas quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Ou seja, aqui Deus está falando que quanto mais você se dedica, mais você terá. Então, essa parábola traz para a gente uma lição que muitas vezes a gente não para analisar nas nossas vidas. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: poxa, aquela pessoa ela parece ser muito mais abençoada do que eu. Poxa, aquela pessoa parece ser preferida por Deus e não eu. E por que dá tudo certo para ela e não para mim? E às vezes a gente acha que isso está condicionado ao favoritismo, mas não. Porque o sol nasce para todos. As mesmas 24 horas é para todos. Mas sim, tem pessoas que podem ter benefícios a mais do que outros, mas aqui neste caso, Deus ele está trazendo para a gente a instrução de que você não deve se comparar com aqueles que não são iguais a você. Você deve se comparar com aqueles que têm a mesma realidade que você e a maneira como cada um se porta dentro dessa mesma realidade. Ou seja, às vezes você está se comparando com pessoas que já estão à frente de você. Mas você não tem que olhar onde elas estão, você tem que olhar de onde elas vieram. E você vai perceber
que o começo delas foi o mesmo que o seu. Só que é diferente porque elas não se privaram de se posicionar. Elas fizeram. E a consequência veio, porque Deus ele é justo. A maneira como Deus trabalha é na justiça. Se você fizer, você terá. Se você não fizer, não terá. A maneira como você se posiciona é a maneira como você também receberá. Então aquele servo que ficou com medo, que guardou, que reteve porque ficou com medo de perder, ele não multiplicou e a consequência disso foi perder até o que ele tinha. Então pra gente aqui fica a lição. Deus não tem favoritos. Deus dá de igual forma para todos. A saúde, a capacidade, a inteligência, Deus ele dá para todos de igual forma. Porém, o que vai diferenciar uns dos outros é a maneira como você corresponde àquilo que Deus te deu. Como que você usa o seu tempo? Será que você sabe administrar o teu tempo tão bem quanto aquela pessoa que você fica se comparando? Mas o que é diferente entre você e ela? Talvez é porque ela buscou aprender a melhorar a sua gestão de tempo. Ela se corrigiu, ela analisou e foi melhorando a sua maneira de se posicionar. E você? Você tem buscado evoluir? Tem buscado melhorar? Ou você só tem se comparado e se sentindo mal? Mas cadê a sua atitude? Cadê o seu posicionamento? Deus ele está nos trazendo aqui, de fato, uma orientação para a gente abrir os nossos olhos. Porque Deus ele te dá oportunidades para que você se posicione. Você não é menos preferida, menos amada, pelo contrário, Deus te ama de igual forma. Jesus veio para todos e ele morreu na cruz por todos, mas nem todos o receberam. Você consegue entender? Nem todos estão dispostos a se posicionar, a pagar o preço, a fazer sua parte, a se esforçar, a realmente vencer o medo. Muitas pessoas, às vezes, até se escondem na timidez, na falta de confiança, na insegurança, quanto outras que também têm timidez, têm falta de segurança, têm realmente a insegurança, tem tudo isso, só que elas preferem não dar lugar para esses sentimentos e se posicionar mesmo assim. Então, a diferença não é que uns são mais abençoados que outros, é que uns se posicionam mais do que outros. Uns não escolhem ficar ali se escondendo no medo, na preocupação, naquela sensação de que não é capaz. E outros preferem se esconder. Quem você está sendo nessa história? Qual servo você está sendo nessa história? E detalhe, a maneira como Deus abençoou um, ele abençoou o outro, mas ele abençoou na medida de resultado de cada um. O que recebeu 5 ficou com 5, o que recebeu 10 ficou com 10. E no final, ele ensina até aqueles 5 a falar, olha, busque mais. Não se contente com os 5, você pode mais. Eu estou entregando para aquele que fez 10, para que você veja que é possível você chegar no mesmo nível daquele que chegou nos 10. Hoje você conseguiu 5, mas se dedique, porque você vai chegar no 10. Consegue entender? Então Deus está me falando, está te falando aqui nesse dia, para a gente não se esconder nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, mas da gente se posicionar mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, a gente ter fé e confiança de que Deus está conosco e que Ele vai nos ajudar a ter os resultados favoráveis. Mas para isso o seu posicionamento é necessário. Então, é hora de você se posicionar diante das circunstâncias, mas com uma atitude ousada. Se você está com medo, vai com medo. Se você está insegura, vai insegura mesmo. E confia em Deus. Porque você é filha de Deus. E como filha de Deus, você tem o mesmo direito que outros filhos têm. Então, as bênçãos que alguns filhos recebem, que você olha, que você admira, não está distante de você acessar. Porém, depende da sua dedicação. A diferença não é que Deus abençoou mais um do que outro, não. É o posicionamento, é a ousadia, é a confiança. Você está disposto a pagar o mesmo preço daquelas pessoas que você vive se comparando? Deus nos chama hoje a entender que Ele não tem filhos preferidos. Ele te ama de igual forma. Ele te deu o mesmo dia que Ele deu para os outros. Ele te deu a mesma saúde, a mesma capacidade, habilidade, porém a maneira como você está usando isso
é o que vai fazer você ter resultados bons ou não. Então, no final, você precisa entender que o amor de Deus por você é igual. Você não é menor e nem inferior a ninguém. Você está na mesma posição de todos. Mas para que você se destaque, é necessário você deixar o medo, a insegurança, parar de te dominar e começar a se posicionar, mesmo com medo, mesmo com insegurança, confiando que Deus te capacitará. Então é hora de você entender isso e parar de ficar com esse pensamento de que Deus ama mais um do que outro, porque Deus te ama e Ele quer que você seja tão abençoada quanto as outras pessoas. Guarde essa palavra no seu coração, se posicione e creia que Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Um grande beijo e até a próxima Dopamina. Tchau, tchau!